Olá, e continuando então o nosso curso, vamos falar sobre as funções erro e a função erros. Existe uma diferencinha bem pequena entre essas duas funções, mas ambas servem para tratar erros nas suas fórmulas. Você pode utilizá-las para evitar que o usuário veja um erro aí na planilha em que ele está manipulando. Vamos lá. Vou abrir aqui a planilha função erros e a função erro. Você viu no módulo anterior a função procv. Mas antes de explicar a função erros com o procv, vamos entender aqui como funciona. Se você analisar, eu tenho aqui a soma de dois valores, que é H10 e H11. Eu estou somando aqui letras e números, e você percebe que a função soma ela já está preparada para desconsiderar as células que têm texto. Ela vai somar apenas as células que têm valor numérico. Muito bem. E se nós não estivéssemos utilizando a função soma? Se eu digitasse o sinal de igual e pedisse para somar a primeira célula mais a segunda, ao pressionar o Enter, você vai ver aqui que dá um erro de valor. Ou seja, texto e número não dá uma operação matemática válida. Para evitar que o usuário enxergue esse erro de valor, o que podemos fazer é tratar a informação. Nesse exemplo, eu poderia falar para o usuário, olha, você digitou um número inválido. Só que para isso nós vamos utilizar a função erro. Veja só, igual erro. Abro parênteses e a função erro, se você observar aqui, indica se há um valor de erros diferente de n/a. A função erro trata qualquer função de erro do Excel, menos a função de erro do Excel, da planilha do Google. Ele trata qualquer erro menos a função, o erro n/a, que é o erro n/d do procv. Então, se eu clicar aqui em erro e clicar nesta célula aqui da nossa operação, ao pressionar o Enter, você vai ver que a função escreve verdadeiro, ou seja, tem um erro na minha operação. Eu poderia, então, tratar isso de uma forma mais amigável. Veja só, se a função erro que está acima retornar verdadeiro, então escreva há valores indevidos nas células. Se não, não escreva nada. É uma mensagem de alerta. Então observe que eu coloquei aqui que há valores indevidos. Mas, Alessandro, você utilizou 3 células aqui para fazer a operação. Dá para fazer tudo numa só. Então vamos lá. Igual. Para fazer a operação, se eu fizer apenas isso aqui, vai dar erro, certo? Então o que nós vamos fazer é encapsular essa operação matemática dentro da função erro. Olha só. A função erro simplesmente vai verificar se tem um erro dentro dessa operação. Se eu der um Enter, você vai ver que ela vai retornar aqui sim que há um erro verdadeiro. E agora, o que nós vamos fazer? Eu vou encapsular essa função erro dentro da função C para tratar. Se, abro parênteses, se a função erro retornar verdadeiro, então escreva há números inválidos nas células. Se não, deixe em branco. Opa, se não deixe em branco, não. Se não, faça a operação, que é a célula de cima mais a célula de baixo. Pressionando o Enter, você vai ver então que a operação matemática que não foi feita porque há números inválidos nas células. Se eu substituir essa letra A pelo número 8, por exemplo, e pressionar o Enter, você vai ver que a operação matemática vai ser feita normalmente. A mesma coisa embaixo. Se eu escrever qualquer coisa embaixo, vai alertar, o meu usuário vai descobrir que há números inválidos. Então eu posso digitar números válidos, que a operação matemática então ela vai acontecer sem problemas. Perceba que a função então erro, ela captura se existe um erro na sua operação matemática ou na sua célula, e a partir desse erro você pode utilizar a função C. A mesma coisa ocorre com a função procv. Veja só, vamos escolher aqui uma sigla, eu quero colocar a L. A L Alagoas, igual procv, abro parênteses, vou selecionar todo esse meu conjunto de dados. Você já viu isso, então não vou entrar muito em detalhes. Opa, se, primeiro, procv, eu quero buscar a sigla L, ponto e vírgula, na minha matriz com todos os siglas e estados. Se encontrar, traga a coluna 2, busca exata. Pressionando o Enter, a resposta é Alagoas. Mas e se o usuário digitar um valor inválido? Ao invés de usar a função n/d, nós vamos utilizar agora outra função de tratamento de erros, que é a função erros. Então ela checa se existe um valor de erro.
A função erro, ela foi mantida como uma forma de manter aí a compatibilidade com versões anteriores. Mas não o caso com planilhas anteriores das planilhas do Google. Ele tem usado bastante aí a rotina, as funções do Excel. Então essa função erros existia, ela foi copiada e foi criada justamente para isso. Mas a função erros faz exatamente a mesma coisa. Então vamos fazer esse tratamento direto. Olha só. Se, abro parênteses, erros, abro parênteses, do meu PROC-V. Então vamos lá. PROC-V, abro parênteses, procura a sigla que está em F6 na minha base de dados total. Você sabe que você pode usar células nomeadas aqui também. Ponto e vírgula, se encontrar, traga a coluna 2, ponto e vírgula 0. Então, se o meu PROC-V tiver erros, então escreva sigla inválida. Tudo bem, e se não tiver erros, Alessandro? Se não tiver erros, nós vamos fazer o PROC-V. PROC-V, procure a célula F6 no meu conjunto de dados. F4, quando encontrar, taga a coluna 2, ponto e vírgula 0. Fecha o parênteses do PROC-V, fecha o parênteses da função erros. Opa, esse é um erro comum, olha só. Eu esqueci de fechar a função erros aqui no final desse PROC-V. Isso acontece com muita frequência quando utilizamos a função erros dentro dessa função. Assim que eu der o Enter, você vai ver que ele vai escrever sigla inválida. Se nós trocarmos por uma sigla válida, como por exemplo DF, ele vai preencher como Distrito Federal. Se nós preenchermos com qualquer outra sigla inválida, um X, por exemplo, aqui, ele vai dizer que a sigla é inválida. Fizemos o tratamento, então, desse erro de uma forma bem simples. Utilizamos a função erros para verificar se a função PROC-V deu erro. Eu não poderia usar a função erro aqui porque ela não trata a função de retorno de erro do PROC-V. Depois, se a função erros retornar verdadeira, então ele vai passar essa resposta para a função C, que verifica. Se for verdadeiro, ou seja, se tem erros, escreva sigla inválida. Se não, coloque a sigla correta. Existe ainda uma outra categoria de função que é mais simples. Eu vou copiar isso para baixo para que você possa ver aqui a resposta. Existe uma outra função de tratamento de erros, mas essa função ela é um pouquinho diferente. É a função se erro. Eu vou colocar então aqui um extra para vocês, veja só, função se erro. A função se erro, simplesmente ela olha para a sua fórmula e verifica, tem erro nela? Tem, então faça tal coisa. Ele não tem como a função C a possibilidade de você testar verdadeiro ou falso. Ele só verifica se tem erro. E na condição verdadeira ele vai fazer alguma coisa. Na falsa ele executa a função. Então eu não precisaria escrever essa função PROC-V duas vezes. Observe. Vamos usando agora aqui, nesse mesmo caso, vamos fazer usando a função se erro. Eu vou colocar então aqui se erro, abro parênteses. O que eu quero testar? O PROC-V. Então, PROC-V dessa sigla, ponto e vírgula. Nessa base de dados total. Ponto e vírgula, se encontrar, traga a coluna 2, ponto e vírgula, valor exato. Fechei o parênteses do PROC-V. Então eu estou agora colocando que a função se erro vai pegar o meu PROC-V. Se houver erros, então, ponto e vírgula, o que ele vai escrever? Ele vai escrever sigla inválida. Só isso. Não existe o ponto e vírgula e a condição falsa, porque isso é da função se. Se nós darmos um Enter aqui agora, você vai ver que ele vai escrever simplesmente sigla inválida. E se colocarmos uma sigla válida, ele vai fazer a execução sem problemas. Por quê? Ele olha, tem algum erro nessa função? Não. Então mostra o resultado. Tem algum erro nessa função? Tem. Então escreva a mensagem que eu cadastrei. Se vocês notarem a complexidade dessa função em relação à anterior, você vai ver que ela é muito mais simples de ser escrita do que a de cima. Agora, se você precisar no seu tratamento de erros verificar ou uma ou outra, então você vai precisar utilizar a função C. Como essas funções de tratamento de erros são bem simples, não tem exercícios. Então o que eu gostaria que você fizesse nesse momento? Pegue a sua planilha, apague as fórmulas se você foi criando junto comigo e tente fazer a validação novamente. E tente utilizar essas funções se erros, erros e erro em outras funções e operações matemáticas. Você vai ver que a partir de agora, as suas fórmulas, você vai dar cada vez menos retorno de erro para o seu usuário
e vai tornar a sua análise de dados muito mais amigável. É isso. Concluímos também, então, a função é erros e a função é erro. E na próxima aula nós vamos falar sobre gráficos e os recursos que a planilha aqui do Google oferece para você em matéria de gráficos. Um abraço, até a nossa próxima aula.